João 18, 39 até 19, 16, diz assim o texto. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, eis que eu vou lá apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico, Gabatá. E era a paracerve pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Vamos orar nesse instante. Amado Senhor, exaltado seja o teu nome. Queremos rogar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração por meio da tua palavra. Que o Senhor não permita que sejamos distraídos, ó Deus, por nada, mas que nosso pensamento esteja sendo levado cativo ao conhecimento de Cristo. Cremos, Pai, que a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes. Cremos que o Senhor, por meio do teu Espírito, se agrada em falar ao coração do teu povo, por isso, cumpre este propósito nesta noite. Fala ao nosso coração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que é a verdade? Essa é a pergunta que Pilatos faz durante o interrogatório de Jesus. Dê uma olhada no verso de número 38. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Essa pergunta decorre daquilo que foi dito no verso 37. Pilatos diz a Jesus, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade?
Rejeitar a Cristo é rejeitar a verdade. E os dias em que nós vivemos, meus irmãos, são dias em que as pessoas abriram mão de absolutos. Por causa disso, não se fala mais em verdade, fala-se em verdades. Talvez você já tenha conversado com alguém, já tenha tentado discutir algum assunto. Não precisa ser necessariamente um assunto teológico, um assunto bíblico, qualquer assunto que seja, e você ouviu do seu interlocutor: olha, essa é a sua verdade, esse é o seu ponto de vista, esta é a forma como você enxerga, eu enxergo de outra forma, a minha verdade é outra. Esse é o tempo que você vive, esse é o tempo que os nossos filhos enfrentam quando eles estão na escola, os nossos jovens na universidade. E uma das consequências do abandono da verdade é apontada por John MacArthur em um dos seus livros. Ele fala de forma muito acertada o seguinte: a maneira moderna de pensar toda verdade é relativa, tira a Bíblia do seu pedestal de autoridade e a coloca na prateleira como mais um livro. A ideia é, a Bíblia não é a verdade, mas ela é uma verdade. Assim como é verdade o livro do Alcorão, assim como é verdade o livro dos Mormons, assim como é verdade a filosofia budista, e na prateleira estão as verdades, escolha a sua. E esse, eu creio, é um dos piores ataques que a Escritura já sofreu. Porque quando você conversa com alguém que diz assim: não, a Bíblia é mentira, eu não creio na Bíblia, está tudo errado, é melhor do que alguém que diz assim: não, é verdade, eu entendo que é verdade, mas há outras verdades, e então equipara-se outros pensamentos à bendita palavra de Deus. O abandono da verdade é algo terrível. E o texto do sermão de hoje mostra o que ocorreu após a pergunta feita por Pilatos acerca do que era a verdade. Jesus está no meio de um interrogatório, no meio do julgamento. Pilatos continuou interagindo com o Senhor, e agora uma multidão de judeus já havia se formado lá fora. Em princípio, Jesus foi levado pelas autoridades, e enquanto decorria o julgamento, começa a chegar pessoas. Neste instante, já há uma multidão lá fora esperando o resultado. O que será desse que se diz o Messias? Você verá nesse texto o que é que acontece, o que é que ocorre quando você abandona a verdade. Quais são as consequências de se abandonar a verdade? Primeira delas, quando você abandona a verdade, você age por conveniência. Quando você abandona a verdade, você age por conveniência. Perceba, Pilatos está insinuando aqui que não há como conhecer a verdade. Jesus disse: olha, todo aquele que é da verdade me ouve. E Pilatos está dizendo: o que é a verdade? Não há condições de se conhecer a verdade. Ainda assim, é notório que ele conhece, ele sabe qual é a realidade dos fatos que está diante dele nesse julgamento. Veja o verso de número 39, desculpe. É 38 mesmo. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Veja, isso decorre exatamente depois dele ter dito o que é a verdade. Não há como saber o que é e o que não é verdade. Ele sabe a realidade e ele olha para os judeus e diz: não há crime nele. Eu não vejo nenhum crime neste homem. Tanto é assim que ele tenta uma forma de soltar a Jesus. Verso 39. Agora sim. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois,
que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos conhecia alguns dos costumes dos judeus, e ele então tenta resolver a questão que está diante dele. Ele apela a esse costume. Olha, toda Páscoa, um prisioneiro é solto. Vocês querem que eu solte a Jesus? Entretanto, os judeus estão aqui sendo incitados pelos sacerdotes. Se você olhar o Evangelho de Mateus, você terá essa informação. Mateus capítulo 27, verso 20. Diz assim: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Perceba que não parte do povo, primeiramente, a ideia de condenar a Cristo e soltar a Barrabás. São aqueles mesmos sacerdotes que levam a Jesus para o tribunal, que começam a incitar a multidão, dizendo, não, peça que solte Barrabás. Então Pilatos, que estava tentando usar o costume dos judeus para soltar a Jesus, vai ouvir isso do povo. Volte lá em João e veja o verso 40. Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. E então João insere uma informação aí, como se fosse uma informação entre parênteses. Ele vai explicar quem era este homem. Ora, Barrabás era salteador. Todos conheciam este homem. Pilatos sabia quem era este homem. Ele era um verdadeiro culpado. Ele não estava preso à toa. Vá no Evangelho de Lucas, vá lá no capítulo de número 23. Lucas 23. E perceba a informação do verso 19. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Lembra que estes homens estão acusando Jesus de ser um amotinador? Esse homem está promovendo confusão, ele está dizendo para o povo não pagar impostos, ele está se declarando rei, pois este homem, Barrabás, fazia isso, provocava esta confusão, esta sedição entre o povo, mas ele ia além disso. Ele era também um assassino. Então Pilatos tem diante de si dois homens. Um em que ele já declarou, eu não vejo nele crime algum. O outro, claramente culpado. Já havia sido julgado, já estava preso. Mas este homem não tem nenhum compromisso com a verdade. Ao mesmo tempo que ele conhece a realidade dos fatos, que ele quer soltar a Jesus, ele também quer contentar os judeus. E então ele vai tentar solucionar esse dilema diante do qual ele se encontra. Capítulo 19, verso 1, veja lá. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. A primeira tentativa foi a seguinte: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Não, nós queremos Barrabás. Não deu certo. Bom, ele dá uma surra em Jesus. Ele manda açoitar Jesus. Ele está tentando abafar a fúria daqueles homens. Mas ele pretende fazer isso para que eles se contentem com isso e então Jesus seja liberado. Perceba que mesmo não vendo nenhum crime em Jesus, ele está castigando Jesus. Ele está fazendo algo que é conveniente para ele. Não importa o que é a verdade. Não importa se este homem é inocente. O que importa neste momento, a minha imagem. O que esse povo vai pensar de mim? Como é que eu vou me safar disso tudo? E se for preciso açoitar um homem inocente, eu vou fazer.
É essa atitude deste homem que está agindo por total conveniência. Ele quer ficar bem com os judeus, não importando a verdade dos fatos, e por conta dessa atitude de Pilatos, você tem um momento terrível de humilhação do Senhor Jesus Cristo. Veja os versos 2 e 3. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, vestiram-no com um manto púrpura. Eles estão coroando a Cristo. É um deboche, mas vai além. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Meus irmãos, quando você nega a verdade e quando você age por conveniência, você acaba influenciando outros a fazer a mesma coisa. Esses guardas estão agindo pautados naquilo que este homem está fazendo. Eles também estão esbofeteando ao Senhor Jesus, eles estão também tripudiando sobre o Senhor Jesus, e perceba que Jesus está sendo humilhado aqui, pelo menos em seus dois ofícios. Como rei, ele está sendo escrachado, uma coroa de espinhos, um manto, veja aí o seu rei. Mas também como profeta, João não registra, mas os sinóticos vão dizer que enquanto eles batiam em Jesus, eles perguntavam: profetiza aí, quem foi que te bateu? Você não é profeta? O Senhor Jesus está sendo humilhado. Em vez desses homens se dobrarem diante do rei, eles o humilham, eles escarnecem de Cristo, tudo isso fruto da atitude de Pilatos, que mesmo certo da inocência do Senhor, está a todo custo tentando contentar os judeus, pensando apenas na sua imagem. Ele tinha muito a perder. Se ele faz o que é correto, ele age por conveniência. E se você não tiver um compromisso sério com a verdade, você fará o mesmo. Você corre também o risco de agir por conveniência. E por vezes até mesmo entre os cristãos nós vemos isso. Quando a sua ação, quando as suas atitudes são por conveniência, a sua defesa não é da verdade. A sua defesa é da sua reputação. A sua defesa é de manter a sua aparência. Você pode até, como Pilatos, estar convicto daquilo que é correto, mas se não assumir uma postura ao lado da verdade, você vai colocar tudo a perder. Porque você vai entender que você vai causar problemas à sua reputação se você se mantiver firme na verdade. E então você vai querer conservar o seu nome, conservar o meu nome, conservar a minha posição, é muito mais importante do que se posicionar ao lado da verdade. Essa é uma tentação, meus irmãos, que todo cristão vai ter de lidar. Você vai lidar com isso lá na sua escola, lá na sua faculdade, diante de muitas mentiras que estão aí sendo ditas, tentando ser estabelecidas. Você estará diante do dilema se você afirmará a verdade ou se ficará com medo do que os outros alunos irão falar de você. Você acredita nisso mesmo? Nesse livro preto aí, cheio de erro, tão antigo, você vai afirmar a verdade? Ou você vai se preocupar com a sua reputação? Qual será a sua atitude? Isso vai acontecer tanto diante daquilo que as pessoas pensam quanto você. Você pode ser taxado de bitolado, se colocar ao lado da verdade, ou você pode reprovar na matéria, se você se colocar ao lado da verdade.
É uma tentação, de fato, que você terá de lidar. Lá no seu trabalho, quando for requerido que você transija com a verdade, sob pena de ser mandado embora. Ou se você é o dono da empresa, sob pena de perder dinheiro, muito dinheiro. Você se manterá firme ao lado da verdade, ou você vai transigir com a verdade e vai agir por conveniência? Afinal de contas, o mercado é assim. A vida real é assim. Quem não mente, quem não abre mão aí de um pouquinho de convicção, vai perder. Você está disposto a perder? Ou você agirá por conveniência? Como eu disse, todos irão lidar com isso em um ou outro momento da vida. Eu me lembro que em uma reunião do presbitério, havia um assunto que eu estava convicto de que eu precisava votar de certa maneira. E eu olhei à minha volta, ninguém ia votar como eu. Ninguém. E então começa a discussão, e começa um monte de gente a levantar para defender, e eu estava certo que eu precisava falar contra. Porque aquela era a verdade. Mas eu comecei a pensar e fazer cálculo. O que vai adiantar eu falar? Eu vou levantar, vou falar de forma contrária, todo mundo vai votar a favor, e eu ainda vou sair queimado. Pela providência de Deus, eu estava com o meu tablet na mão, e estava folheando alguns sermões. E eu vi um sermão de João Calvino, sobre João Calvino, acerca disso. E o pregador dizia no meio do sermão, que muitas vezes, para se colocar e se pautar do lado da verdade, você vai ter que enfrentar exatamente o ônus de ser mal visto, de ser visto como uma pessoa do contra. Talvez você não vai ser, e literalmente estava escrito isso, talvez você não vai ser convidado para pregar em outras igrejas do seu presbitério. Então eu falei, gente, é para mim esse negócio aqui. Providencialmente. Enquanto eu estava pensando no quanto eu ia perder de me posicionar ao lado da verdade, pela graça de Deus, eu consegui de fato me manter firme naquele dia. Mas de fato é uma grande tentação. Muitas vezes, pensando na imagem, você vai abrir mão da verdade, vai agir por conveniência. Porque é isso que acontece quando você abre mão da verdade, quando você abandona a verdade. Mas há mais, no texto você percebe também que quando você abre mão da verdade, você julga segundo o seu querer. O critério para o julgamento é seu. É aquilo que está no seu coração. Dê uma olhada no verso 4 do capítulo 19. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Esse versículo mostra que Pilatos continuou convicto acerca da inocência do Senhor Jesus Cristo. Ele já mandou dar uma surra em Cristo, ele tentou de novo soltar, mas aqueles homens, eles são insistentes, eles não se contentam com somente isso, e Pilatos reafirma e está dizendo: olha, eu estou dizendo para vocês, eu estou apresentando para vocês, eu não encontro crime neste homem. E agora, Jesus que estava lá dentro, coroado com a coroa de espinhos, com o manto púrpura, é trazido para fora, para frente do povo. Mais uma vez, ele está sendo humilhado. É uma grande chacota o que está acontecendo. Com isso, é mais uma tentativa de contentar a multidão, ao mesmo tempo de livrar Jesus. Bom, eu vou humilhar bastante aqui, talvez eles se contentem com isso e eu consiga soltar esse homem. Dê uma olhada no verso 5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos, o manto de púrpura, disse-lhe Pilatos: eis o homem.
Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Mais uma vez, ao pedido da multidão. Agora, Pilatos sabe que não há verdade nas acusações, e por saber disso, por estar convicto da inocência do Senhor, ele vai entregar este homem, vai humilhar este homem e tenta ouvir a satisfação somente com isso. Mas o que ele ouve? Mate. Crucifica-o. E então diz Pilatos, finalzinho aí do verso 6, tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. E aqui há algo interessante, porque Pilatos já disse que Cristo é inocente. Pilatos sabe que os judeus não podem matar ninguém, eles estão debaixo da lei romana. Eles podiam até, de acordo com a lei, como nós já vimos, declarar que alguém merecia morrer, mas eles não podiam executar a pena capital. Eles tinham que entregar para Roma, e Roma iria executar a pena capital. Como eu disse na semana passada ou retrasada, isso era para cumprir a profecia de que Jesus seria crucificado. Porque se os judeus pudessem matar segundo a lei deles, era apedrejamento, não era crucificação. Então Pilatos reverte o jogo e diz aqui, ó, leve e mate vocês, segundo a lei de vocês. Porque se eles pegam e tomam Jesus e levam embora, eles não podem matar a Cristo. Jesus não poderia ser morto. Então, diante dessa situação, os judeus citam a lei deles para Pilatos. Veja no verso 7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei. De conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, nós já julgamos. A nossa lei condena. É como se ele estivesse dizendo: o senhor sabe muito bem que a gente não pode matar, mas ele merece morrer. Ele precisa morrer. Crucifique este homem. E quando Pilatos ouve a acusação, porque no verso 7, qual é a acusação? A si mesmo ele se fez filho de Deus. Pilatos fica temeroso. Lembre-se que Pilatos tem uma cosmovisão pagã. Ele está acostumado em pensar em vários deuses. Será que este homem pode mesmo ser um filho de deuses? Será que isso pode ser verdadeiro? Veja o versículo de número 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Porque agora ele sabe que não há nada para condenar Jesus, e ele ouve dos próprios judeus: sabe por que nós estamos condenando? Porque ele é um blasfemo. Ele está dizendo que é um filho de Deus. Mas há um detalhe que está lá nos sinóticos, que torna a situação de Pilatos ainda mais apreensiva. Dê uma olhada lá no capítulo 27. Dê uma olhada no verso 18. Porque sabia Pilatos que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri ao seu respeito. Essa é a única informação que Mateus traz. Providencialmente, essa mulher teve um sonho. Lembre-se que nesses dias estava todo mundo comentando acerca do que iria acontecer ou não com o Senhor Jesus. Os judeus já haviam mandado prender qualquer um que estivesse lá no templo e que estivesse com Jesus.
Essa mulher tem um sonho com Jesus, mas quando ela manda o seu recado para o seu marido, ela chama Jesus de justo. Ele não vê em Jesus crime algum. E agora a sua mulher fala, não se envolva com esse justo. Essa noite eu sofri muito a respeito dele. E ele ouve agora dos judeus, este homem está dizendo que é um filho de Deus. Ele está morrendo de medo. Ele está temeroso com o que ele tem diante de si. Mas o que a mulher falou para ele, não se envolva com esse justo, tem dois lados. Um é, não condene um homem justo, mas ela está dizendo, não tome parte nisso. E Pilatos precisava tomar parte. Ele não deveria simplesmente abandonar o julgamento. Ele precisava julgar segundo a verdade e liberar Jesus. Porque não se envolver com Jesus era exatamente o que ele estava fazendo nesse momento. Ele não quer tomar parte e declarar a inocência, porque isso vai manchar a sua reputação diante dos judeus. E então este homem está em todo esse dilema. E diante disso ele entra no pretório e mais uma vez ele se volta para Jesus, versos 9 e 10. Tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar? E autoridade para te crucificar? Perceba então, Pilatos sabe a verdade. Pilatos tem certeza de que não há crime cometido pelo Senhor Jesus Cristo. Mas ele interroga Jesus e Jesus fica calado. Jesus não se defende e diante disso ele fica irritado. E ao invés de falar a respeito da verdade, se posicionar diante da verdade, este homem apela para a sua autoridade, dizendo, a sua vida está nas minhas mãos. Você não vai me responder? Eu posso te matar e eu posso te soltar. Eu sou a autoridade aqui neste momento. Ele está enfatizando a sua posição como um juiz. Mas a posição de juiz, ela está atrelada ao compromisso com a verdade. Um juiz não julga segundo o seu querer. Pelo menos não deveria. Um juiz precisa se colocar ao lado das leis. Ele não faz o que dá na cabeça dele. Eu sei que no Brasil acontece isso. Mas ele precisa seguir a lei. Pilatos está ignorando tudo isso, está ignorando o fato, a verdade, está dizendo, a sua vida está nas minhas mãos, eu posso te soltar, eu posso te matar, eu posso fazer o que eu quiser aqui. É melhor você me responder logo. Ele está irritado com o silêncio de Cristo, e ao mesmo tempo, ele está acuado com a pressão dos judeus. Mate este homem. E ele então vai julgar segundo o querer dele, segundo aquilo que é bom para ele, porque ele não tem compromisso com a verdade. Quando você não está comprometido com a verdade, você julga segundo aquilo que está no seu coração, segundo o anseio do seu coração. Perceba, mesmo os cristãos que não estão investidos de autoridade civil, fazem julgamentos o tempo todo. Nós fazemos julgamentos todos os dias e o tempo todo. Na verdade, julgar é o comum na vida cristã. Apesar de um monte de gente ensinar na igreja o contrário, dizendo que crente não pode julgar, na verdade, crente julga tudo. Vocês precisam julgar a palavra que está sendo pregada. O conselho da igreja, quando recebe uma denúncia, precisa julgar se aquela pessoa é de fato culpada ou inocente. Você precisa julgar para seguir a verdade. O problema não é julgar.
O problema é o critério usado para o julgamento. Você julga conforme a reta justiça. Há um padrão. Quando você julga qualquer coisa que seja, você faz isso de acordo com um padrão da Escritura e não segundo o seu querer, não segundo o seu coração. Mas se você rejeita a verdade, que é o padrão da Escritura, o critério para o julgamento será o que você quer. Será aquilo que o seu coração está desejando? Veja só, você julga as ações daqueles que estão ao seu lado, das pessoas, dos crentes, seus irmãos, segundo a verdade ou segundo o desejo do seu coração? O legalista, quando ele olha para as pessoas e diz assim, fulano não é crente porque ele não faz o que eu faço. O legalista estabelece uma lei, tenta seguir a sua própria lei, mas ele não se contenta com isso e tenta fazer todo mundo se adequar à lei dele, ainda que Deus não tenha legislado aquilo. Ainda que aquilo não seja um pecado, mas ele julga as pessoas segundo o critério dele. Ele abandona a verdade e julga segundo o critério do seu coração. Ele faz julgamentos. Quando você julga mal a sua esposa, ou o seu marido, quando você julga mal o seu filho, os seus pais, os seus irmãos, por alguma coisa que eles fizeram, qual é o padrão para isso? Porque às vezes maridos ficam bravos com a esposa fica brava com o marido, não porque a lei do Senhor foi transgredida, um pecado foi cometido, Deus foi ofendido, mas porque a lei do meu reino, aquilo que eu gosto, não foi feito. Eu tenho uma vontade, um desejo, a pessoa não está muito afim de fazer aquilo que eu quero, e então eu julgo esta pessoa segundo o meu critério, e não segundo a verdade. Eu abandono a verdade, julgo segundo o meu querer. A palavra precisa ser o norte para os seus julgamentos. Quando o irmão confronta o seu pecado, te chama no canto e fala assim, irmão, eu preciso falar com você, aconteceu assim, e a Bíblia diz que isso é pecado, como é que você se porta diante disso? O que você pensa deste irmão? Você julga a sua atitude biblicamente e pensa assim, graças a Deus por um irmão fiel, que está cumprindo o que a Bíblia diz, que em vez de sair espalhando para todo mundo o que está acontecendo, veio diretamente para mim, falou, confrontou o meu pecado, as coisas foram estabelecidas. Ou você fica morrendo de raiva, dizendo, que bicho entrão, que essa pessoa pensa que é para vir falar comigo acerca de alguma coisa que eu fiz? Qual é o critério que você usa para julgar aquele que veio confrontar a você? Quem não tem compromisso com a verdade, julgará segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Entretanto, a resposta de Jesus aqui deixa muito claro que aqueles que julgam, e aqueles que têm autoridade para julgar principalmente, civilmente, responderão diante daquele que deu autoridade. Pilatos está aqui, eu tenho autoridade, eu posso te julgar, eu posso te condenar. Verso 11, respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus não discorda daquele homem, Jesus diz, é verdade, você tem autoridade, você está investido de autoridade. Essa autoridade veio do alto. Paulo vai dizer que não há autoridade que não proceda de Deus. A autoridade de Pilatos, que está condenando a Cristo injustamente, procede de Deus. Mas ele vai responder diante daquele que deu a ele essa autoridade. Jesus faz aqui uma advertência. E se Jesus é mesmo o Filho de Deus, quem deu autoridade foi ele. É como se Jesus estivesse dizendo, você tem autoridade, eu dei essa autoridade para você.
Você está aí meio rendido. Você não sabe o que está acontecendo direito. Aqueles que me entregaram a você sabem corretamente a história. Eles têm maior pecado ainda do que tem você. E isso significa que você irá responder diante de Deus, do próprio Jesus, por cada julgamento que você faz. Seja você uma autoridade civil, um pai, uma mãe, autoridade eclesiástica, seja você um membro da igreja comum nos seus julgamentos regulares. Cada julgamento feito por você, você responderá diante do Senhor. Por isso, cuidado com a forma como você julga. Julgue conforme a reta justiça. Porque autoridades injustas e pessoas que fazem juízos injustos, um dia se depararão com a verdade. A advertência de Jesus não deve servir para você dizer, nunca mais eu vou julgar ninguém. Não é esse o objetivo. A palavra de Jesus chama você a julgar corretamente. Lembrando que você se apresentará diante dele. Por último, quando você não tem compromisso com a verdade, você comete injustiças. A resposta final agora de Jesus levou Pilatos a querer soltar Jesus de uma vez. Veja o verso 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Está muito claro que este homem não é culpado, que as acusações são falsas. Mas Pilatos, eu enfatizo de novo, não tem compromisso com a verdade. O compromisso é com ele. E então ele ouve a palavra dos judeus, que soa aqui como uma advertência, como uma ameaça. Porque eles respondem, se você soltar, você está se colocando contra o imperador. É como se ele estivesse dizendo, o imperador vai saber disso. Saiba que isso vai chegar em César. E se você soltar esse aí que é inimigo de César, você está se declarando um inimigo de César. Agora imagine se Pilatos, na posição que ocupava, queria ser visto como um inimigo do imperador. Ele está entendendo que se ele fizer o que é correto, ele vai ser denunciado. Estes homens o levarão ao imperador, eles irão formular uma denúncia formal, eles vão levar a César. Então, de um lado está a verdade clara, inequívoca, sobre a inocência de Jesus, do outro, o risco de perder privilégios políticos, o risco de perder o seu cargo. O que ele vai fazer? Ele é um homem que já declarou, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso soltar, eu posso matar. E agora ele está, mais uma vez, acuado. E por não ter compromisso com a verdade, ele toma a sua decisão. Versos 13 em diante. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico, Gabatá, e era parasceve pascal, cerca de hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. E aqui é importante que você lembre que não somente Pilatos está abandonando a verdade, mas o povo também está abandonando a verdade. Os judeus estão abandonando a verdade. É por isso que Jesus fala que aqueles que o entregaram a Pilatos têm ainda maior pecado. Pense nos detalhes aqui destes versículos. João faz questão de frisar
era a Parasceve Pascal, ou era a sexta-feira de Páscoa. Era este o momento em que os judeus rejeitam o seu tão esperado Messias, o seu tão esperado rei, e se dizem súditos de César. Eles rejeitam a verdade encarnada diante deles. E para pressionar ainda mais o imperador, dizendo: nós não temos outro rei senão César. Eles estavam dominados pelo império. Eles estavam loucos para se ver livres do império. Estas eram as perguntas feitas pelos próprios apóstolos a Jesus. Senhor, no teu reino, me permita sentar à direita e o outro à esquerda. Lá em Atos, quando Jesus vai ser assunto aos céus, eles vão perguntar a mesma coisa: vai ser esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E estes homens que anseiam tanto pela vinda do reino de Deus, estão diante do rei da verdade. Nós não temos outro rei senão César. Há uma grande injustiça sendo cometida. Eles entregam o Senhor para ser crucificado. Mas é claro que o rei, o Deus da verdade, está usando tudo isso, mesmo uma circunstância tão terrível quanto essa, a fim de levar o seu filho à cruz, para que aquele que é a verdade redima pecadores. Deus está cumprindo o seu propósito. Mas é verdade que quem não tem compromisso com a verdade irá cometer muitas injustiças. Pense, por exemplo, nos pais, na defesa dos seus filhos. Os seus filhos são acusados de alguma coisa. E em vez de tentar entender o que está acontecendo, eles tomam a atitude de dizer: boto a mão no fogo pelo meu filho, e vai-se embora. E com isso eu não estou dizendo para você ficar o tempo todo desconfiando do seu filho. Mas ao mesmo tempo, lembre que seu filho é um pecador. Lembre que o coração dele também é exposto a tentações. E que talvez, quem sabe, a história pode ser diferente daquela que chegou aos seus ouvidos. Então, antes de colocar a mão no fogo, ou de defender, ou de ofender os outros que falaram acerca do seu filho, procure saber da verdade. Porque qualquer outra atitude é rejeitar a verdade. Não, mas eu sei que meu filho não fez isso. Não, você não sabe. Você supõe. E você pode estar certo. Mas você pode estar errado. Muito errado. E se você não averiguar, você nunca vai saber. E vai cometer injustiças. E vai transformar o seu filho de alguém que teve culpa na vítima. É preciso ter compromisso com a verdade. Líderes religiosos que não têm compromisso com a verdade negociam a doutrina, negociam a disciplina da igreja, cometem injustiças dentro da igreja, ensinando o erro, porque eles não querem perder membros. E já que eles não têm compromisso com a verdade, eles têm compromisso com as pessoas que estão ali, eles não querem perder aquelas pessoas de jeito algum. Eles não vão disciplinar, eles não vão falar a verdade, eles não vão exortar, tudo estará tranquilo, conquanto esteja todo mundo aqui na igreja. Sacrifica-se a verdade. Se você não tem compromisso com a verdade, você não verá problema em outras pessoas levarem a culpa e sofrerem a consequência daquilo que você fez. Seja lá na escola, seja lá na faculdade, seja lá no seu trabalho, seja no seu condomínio, alguma coisa ocorreu, alguém levou a culpa, não estou nem aí. Você passou em algum lugar e deu uma ralada no carro de alguém, no estacionamento, ou do condomínio, ou lá do
supermercado, viu que arranhou e foi-se embora. Alguém vai levar a culpa. Talvez a pessoa não consiga nunca achar alguém para culpar, mas você não verá problema em não ser responsabilizado por aquilo que você fez. Isso é injustiça, isso é negar a verdade. E nós fazemos isso em coisas corriqueiras muitas vezes, irmãos. A injustiça é algo que decorre muitas vezes de falta de amor à verdade. Você não pode amar mais a você mesmo do que você ama a verdade. Você não deve temer mais os homens do que você teme o Deus da verdade. Se Pilatos temesse a Deus, se Pilatos estivesse comprometido com a verdade, ele soltaria Cristo, ainda que isso custasse o seu cargo, ainda que o imperador viesse depois e o depusesse. Mas cego pelo pecado, ele comete injustiça. Não há compromisso com a verdade. Meus irmãos, quando há o abandono da verdade, você age por conveniência, você julga segundo o seu querer, segundo os desejos do seu coração, você comete injustiça. Lembre-se que Jesus Cristo é a verdade. Então, abandonar a verdade não é abandonar uma ideia, não é abandonar um princípio. Abandonar a verdade é abandonar uma pessoa, é abandonar o bendito Senhor Jesus Cristo. De igual forma, encontrar a Cristo é encontrar a verdade. E se você estiver firmado em Cristo, você procurará agir para a glória dele. Pilatos não tinha o que você tem. Pilatos não tinha habitando nele o Espírito da verdade, porque é assim também que o Espírito Santo é chamado. Mas o Espírito da verdade habita em você. E este Espírito da verdade habilita você a morrer para você mesmo a cada dia, para que você não precise agir por conveniência. A única coisa conveniente para um crente é honrar o seu Senhor, ainda que isso leve a consequências. É fazer o que fez Sadraque, Mesaque e Abidnego diante da ameaça: se vocês não se dobrarem diante de mim, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Eu quero ver qual é o Deus que vai salvar vocês. Quanto a isso, ó rei, não precisamos nem responder. Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nem assim nós vamos nos dobrar diante da estátua. Pode jogar à vontade. Somente pessoas habitadas pelo Espírito Santo conseguem agir dessa forma. O Espírito Santo está em você. O Espírito da verdade habita em você, unido a Jesus Cristo. Você também pode julgar conforme a sua bendita lei, e você pode confiar nele como justo juiz. Nele, você pode viver piedosamente, e em virtude disso, em vez de cometer injustiças, muitas vezes você será alvo de injustiças. Mas lembre daquilo que Pedro afirma à igreja: se pela verdade você sofrer, você é um bem-aventurado. Não vale a pena sofrer praticando o pecado. Não vale a pena sofrer praticando injustiça. Mas sofrer pela verdade é ser bem-aventurado. Lembre-se que este que é a verdade um dia voltará para julgar vivos e mortos. Ele julgará todas as coisas e estabelecerá para sempre a verdade. Não abandone a verdade, porque a verdade é uma pessoa, é o bendito Filho de Deus, Salvador, que por causa de mentiras, por causa de falsos testemunhos que foram proferidos contra ele, foi levado à morte,
para que você recebesse vida, para que você fosse libertado do reino das trevas, do reino da mentira. Viva então para a glória de Cristo, proclamando sempre a bendita verdade do Evangelho.